não é brincadeira. Ele está em destaque na Usina Cultural Energisa, com a exposição individual Ditirambus Tetis Vicari. Hoje o nosso entrevistado aqui é o artista plástico Edilson Parra. Edilson, seja bem-vindo aqui ao Happy Hour. Obrigado, Clara. E você está aí, boa tarde, em destaque na Usina Cultural, com essa exposição que a gente já está até com a arte. E tem esse nome bem, digamos, exótico, Ditirambus Tetis Vicari. O que significa, Edilson? O termo ditirambus é um termo apropriado à filosofia, é a minha área de formação acadêmica, e eu me aproprio desses termos para contextualizar com a minha produção em artes visuais. Ditirambus, ele tem vários significados, mas o de interesse justamente para esse projeto, se trata de um projeto de pesquisas relacionados a armas e armadilhas que o homem utiliza para exercer domínio sobre as demais espécies animais e também sobre o próprio homem. E, no caso, o que é de interesse é justamente a definição que diz, que marca o período em que o homem adquire consciência, e esse advento é o que distingue o homem em relação aos demais animais, né? O advento da consciência. E são 20 obras, né? Entre desenhos, objetos, instalações e assemblagem? Isso. Assemblagem é o quê? Então, a assemblagem é quando o artista utiliza determinado objeto que já tem uma história própria, um significado, e esses objetos, uma vez inseridos em uma obra de arte, eles recebem uma ressignificação. Então, a assemblagem é justamente a junção de objetos com a sua história própria, sem que aquele objeto perca a sua história que já o constitui, e a partir disso ressignifica, dá outros sentidos, de maneira que você observa e identifica a presença daquela história do objeto na sua constituição anterior, mas quando olha na obra de arte ele não ele não é entendido somente com aquela história que ele já incorporou, né? Então a assemblagem digamos assim, um exemplo, né? Você utilizar uma cadeira e quando você coloca essa cadeira dentro da obra de arte, você não se refere mais àquele objeto como uma cadeira, mas aquilo que passa a ser constituído como uma obra, né, propriamente dita. Vamos dar uma olhada para a gente entender, ver melhor o trabalho do Edilson. Vamos dar uma olhada em umas fotos de algumas instalações que estão em destaque nessa exposição. Aí, isso daí, essa obra, essa peça é o que, Edilson? Essa é uma ave, ela foi construída com metal, espuma expandida e papel craft, e recebe pigmento para dar a coloração. Ela é parte, na verdade, de uma obra maior. O conjunto que a compõe é essa ave e um contrabaixo. Então, aí é só digamos, uma vista parcial da obra. Vamos dar uma olhada em mais alguma peça. Essa daí é o... Aí, novamente um exemplo, né, de assemblagem, porque aí são dois objetos utilizados, o braço de um violino com a voluta e uma casinha de passarinho, que é utilizada principalmente para a reprodução de determinadas aves, principalmente os canários. Aí o nome dela é Ode Melanus 1? Ode Melanus, isso. Aí ela leva madeira e metal, e é uma que ele explicou aqui, que é assemblagem, né? Que é aquela Exato. definição de assemblagem. Vamos ver mais alguma peça do Edilson. Olha que linda essa. Essa gaiola ela foi construída com galhos de uma planta, a algaroba, e é uma planta com espinhos bem extensos, né? Essa é outra. E no caso, o título, né, dessa obra Tados, que é uma referência aos instrumentos utilizados, principalmente na Idade Média, eram instrumentos utilizados para tortura, né? Muito legal. E tem a arte aí da exposição, né, que foi aberta agora dia 30 de setembro, vai até 30 de outubro, né? Vai ser um mês de exposição individual. Vamos ver a próxima foto com a cena a arte da exposição. Tá aí, Ditirambus Tetis Vicari, que está em cartaz na Usina Cultural Energisa.
E você participou, para ter essa exposição individual, participou de um edital, né, Edilson? Exato. E tem super experiências. Olha só, para a gente dar uma olhada, esse aqui é o material de divulgação. Olha só aqui é o tanto de atividades, de exposições que o Edilson tem. Aqui uma apresentação aqui do trabalho dele, olha. Tudo isso aqui são exposições, tanto no país quanto no exterior, ó. São dezenas aí de exposições. Você tem mais ou menos ideia de quantas exposições você já participou? Individual, essa é a 4ª exposição individual e coletivas. Assim, o artista geralmente situa o currículo, né, principalmente nos últimos 10 anos. Então, nesses últimos 10 anos, acredito cerca de 30 exposições coletivas. Muito legal. E Edilson, você é de Sousa, no Sertão. Você acredita que essa região traz inspiração para o seu trabalho, o trabalho que você realiza enquanto artista plástico? Sim, tem uma particularidade em relação ao meu trabalho, que é o seguinte. Meu pai, ele era caçador. E caçador, inclusive, como meio de subsistência num determinado período. Alguns elementos que estão presentes tanto nesse projeto como nessa exposição, principalmente, remetem um pouco a esse cenário. Uma outra particularidade também em relação ao sertão é que existe uma cultura, principalmente nas cidades do interior. Na capital não é diferente, porque nós temos inclusive uma feira que ocorre aqui, onde são comercializadas, né, aves, embora seja uma atividade clandestina, mas termina ocorrendo. E ainda é uma tradição no interior, as pessoas terminam aprendendo animais, muitas vezes são espécies ameaçadas de extinção. E esse trabalho ele tem um aspecto também nesse sentido, do ponto de vista da educação ambiental, de questionar um pouco a relação do homem com o meio, né? As reflexão em cima desse tema, né? Exato. Que a gente vê tantas no noticiário, tantas apreensões de animais, de vendas ilegais, né? Exato. E aí traz uma reflexão também, o trabalho, a exposição vai trazer também uma reflexão em cima desse tema, né? Isso, o que norteia a pesquisa dentro do projeto de Tirambos é o uso de armas e armadilhas. E o projeto de Tirambos ele é dividido em 4 vertentes. Mares e rios, que recebem a denominação de TETES. Vicari é aves, mamales, que são os mamíferos. Embora o homem seja um mamífero também, mas existe um capítulo à parte que é justamente os sapiens, né? E aí, quando se discute isso, por exemplo, o uso de armas e armadilhas, a sociedade hoje, né, a forma como nos organizamos e em função das instituições de controle social, há uma ideia de que tudo está numa situação de completa organização. Mas nesse projeto, a partir das reflexões que são feitas, né, através da pesquisa, uma pergunta, ela sempre acompanha, né, o projeto, que é: a que ponto nós seríamos capazes de retroagir se fossem retiradas as instituições de controle social? Por exemplo, a polícia, o Estado, o Legislativo, o Judiciário. Vamos imaginar uma situação hipotética em que nenhum desses entes existisse mais. E, de repente, uma cidade como João Pessoa estivesse à mercê somente do comportamento humano a partir da sua construção do respeito pela coletividade, pelo convívio em sociedade. Acho que a gente não tem maturidade ainda para isso. Acredito que ainda não. Está bem longe, né? Basta ver com os poderes, com as instituições. Ainda se tem um cenário, a gente pode até dizer, de caos, né? Pois é, os crimes, né, com requintes de crueldade, muitas vezes a morte que se banalizou tanto. E isso é um retrato, assim, num grau menor, a partir da nossa relação com os animais e, em última instância, com o próprio homem, né? E conta um pouco pra gente a sua história, assim, a sua trajetória. Como é que você começou a trabalhar com artes, assim? Como é que você veio, mudou pra cá? Conta pra gente um pouquinho como foi essa jornada aí. Como tem sido, vem sendo, né? Pois é, ainda criança, eu lembro de uma situação bem marcante. Uma professora fez um desenho no caderno de um outro aluno
E eu fiquei muito curioso por aquele desenho e insisti muito até que ela fez um desenho para mim também. Esse é assim um momento que eu lembro e acho importante destacar esse acontecimento, porque a educação, eu acho que ela é primordial justamente nesse sentido de abrir possibilidades, despertar novos artistas ou novos, o que quer que seja em termos de sonho, de profissão, de projeção, né? Pois é. Então, nesse período, não existia escola de arte, né, na cidade onde eu residia, no interior. Eu terminei fazendo um curso por correspondência e ficava numa expectativa sempre que os Correios, quando trazia a correspondência, que eram as lições seguintes. E a partir disso, assim, sempre foi, apesar das dificuldades, eu sempre tive essa coisa muito forte, assim. É como uma coisa que está presente dentro de você e não há como você fugir disso, né? Outra vez, conversando com dois amigos que são artistas, e um dizia que não se considerava artista porque ele não sobrevivia do trabalho dele como artista. E aí o ponto de vista que eu tenho em relação a isso, na verdade, é o seguinte, é que o artista, não que ele não tenha essa necessidade também, mas talvez só o ponto de vista em relação àquilo que caracteriza como artista. E aí eu observo que quando você é artista, existe uma coisa dentro de você que lhe obriga a construir a obra de arte, porque há uma necessidade interior. Não é porque você está projetando não necessariamente que vai... você tem que vender aquela peça. Pois é, você faz por uma necessidade mesmo. Não há um projeto de que eu vou construir uma obra de arte com essa finalidade. A finalidade é a necessidade de realizar somente. Aí, pós essa exposição, as peças, as instalações, o teu trabalho fica onde? Você tem um ateliê? Como é que funciona essa coisa de as pessoas depois quiserem acompanhar ou ver? O ateliê é na minha própria residência. Eu resido em Jaguaribe e no folder que acompanha a exposição tem o endereço, né, de residência. Indo visitar a exposição vai ter contato com esse material, né, que está à disposição lá no local, no espaço expositivo. O pessoal tem que vai conferir aí, né? Até dia 30 de outubro está lá, a exposição tem todas as informações aqui, né? Exato. Edilson, da exposição, do teu trabalho. Você ainda vai participar lá de algum evento específico durante esse mês, que teve abertura, né? Então, uma amiga que ela é atriz e tem um projeto musical também, ela fez uma proposta de realizar algumas intervenções e poderia ser intervenção a partir do teatro, envolve poesia também. Ela está construindo uma proposta nesse sentido. Não sei se vai ocorrer. Ela fez essa proposta, então pode ser que aconteça a partir dessa provocação dela também, né? Ela visitou a exposição, gostou muito e se colocou à disposição para realizar, né? Então... E você também faz parte da equipe do Espaço Cultural, né? Isso. Como é que é teu trabalho por lá? Eu estou na coordenação de artes visuais. Nós estamos desenvolvendo alguns projetos, falei ainda há pouco dessa experiência, justamente destacando a importância da educação e nesse sentido nós retomamos atividades que ocorreram principalmente lá no início, quando o Espaço Cultural foi inaugurado. Esses são relatos de pessoas, né, da época e são oficinas para crianças, principalmente para crianças, mas também para adultos. Nós temos turmas nas terças e quintas à noite, nos sábados pela manhã e também na sexta pela manhã, na segunda e terça, nos dois horários. Então essas oficinas são de formação, são para iniciantes. Temos um projeto que... em artes plásticas? Em artes visuais. São artes oficinas visuais. Pois é, essa distinção artes visuais e artes plásticas, só um parêntese bem rápido. Artes plásticas é um termo que deu conta do que era próprio das artes. Até não sei se está caindo em desuso. O que ocorre é que o termo artes plásticas ele deu conta da definição sobre o que é relacionado à plasticidade ou às artes, né, voltada para as artes plásticas, quando se utilizava dois suportes ou poucos suportes, que seria principalmente a pintura e a escultura, o desenho também. E aí a arte contemporânea ela abre esse leque de abrangeu possibilidades. Mais, por isso que a gente vê muito agora artista visual, né? Pois é, então justamente... substituindo isso, é um termo o artista plástico, né? Exato, é um termo que dá conta, digamos, o guarda-chuva se tornou maior, o leque de
possibilidades de recursos utilizados, suportes utilizados, no caso a instalação, o objeto, a fotografia. É bem mais amplo, então no caso assim, então, o termo mais adequado é a gente está usando aqui visual, artista visual e artes visuais, é isso? Exato. A gente está aprendendo, viu, sobre artes Eu aqui. confesso que eu olho um pouco assim aí e fico pensando, será que não é uma pretensão muito grande você dizer só artista visual? Ainda você pensa um pouco com isso, né? Mas quando você está no meio e discute justamente, digamos, quando você fala de arte contemporânea, o termo mais apropriado é artes visuais. Artes visuais. A gente está aprendendo também, tendo lições aqui com Edilson Parra, esse artista visual super talentoso. E vocês vão lá conferir, viu? Até dia 30 de outubro, de Tirambos, Tetes Vicari, exposição na Usina Cultural Energisa. Tem aqui um e-mail do... Deixa eu ver se tem aqui. Suas redes sociais para o pessoal seguir. É também Edilson Parra. Edilson Parra. Tem o e-mail Edilson Parra, Edilson com N, né? @hotmail.com, tem o seu telefone 988 70 7002. E se você, entrando lá na rede social do Edilson Parra, você entra lá em contato com ele diretamente, que é bom demais rede social, porque já entra em contato direto com a pessoa, né? Isso. Uhum. E já troca as ideias. Foi um prazer ter você aqui no Happy Hour. Volte aí com mais projetos. Se tiver acontecendo alguma coisa lá pelo Espaço Cultural, também é só entrar em contato com a gente mostra por aqui. Tá bem, agradeço a ocasião, a oportunidade, né, de falar um pouco sobre o trabalho. E só um destaque muito rápido, entre as ações que nós temos realizado no Espaço Cultural, uma que eu gostaria de observar é um projeto que se chama Quintas Dialógicas. Ocorre sempre a última quinta-feira do mês. Às vezes a gente muda essa agenda, primeira ou quinta ou última quinta-feira do mês, de acordo com o convidado. Mas é um espaço onde nós temos trazido protagonistas, pessoas que têm uma atividade muito importante relacionada às artes visuais. Então nós já temos trazido curadora de São Paulo, Ananda Carvalho, fotógrafo de São Paulo. É toda semana ou uma vez no mês? Uma vez no mês. Uma vez no mês. Pois é, um fotógrafo que é paulista e reside no Rio Grande do Norte, aprovou um projeto na Funarte sobre o vaqueiro do Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Um artista paraibano que poucos conhecem, ele reside em Brasília, o Cristos Nóbrega, tem um trabalho fabuloso. Também o trouxemos para uma palestra. Então, sempre que alguém, porventura, vê esse de outubro já tem agenda, definido quem vem? Não, nós vamos realizar na primeira semana, dia 3 de novembro, e nós estamos fechando, tem 2 contatos, não está fechado ainda, mas certamente é uma pessoa muito importante para as artes visuais. Lá na página da FUNESC, né? FUNESC, lá FUNESC no Facebook Cultura. vai estar divulgado quem é que vem aí para esse trabalho. Pois é. Muito obrigada pela sua participação, obrigado também. Edilson Parra. Olha, Happy Hour vai ficando por aqui. E a gente divulgou na semana passada um sorteio que está acontecendo aí de ingressos, de um par de ingressos para a Casa Cor Paraíba. São 3 pares hoje que a gente vai divulgar. A gente já está com as imagens das vencedoras. Foram 3 meninas. Vamos ver aí, a primeira delas é a Mariana Freire. É @Mariana_Freires. Do jeito que vocês estão vendo aí. Outra vencedora, ela e outra pessoa que ela pode levar. A segunda vencedora é a Olga Dias. Tem dia com 2 S aí, dobrou o S, do jeito que vocês estão vendo aí. E a Larissa Miranda, que foi a nossa terceira vencedora. As 3 ganharam cada uma um par de ingressos para a Casa Cor Paraíba, que vai até o dia 16 de outubro. É só passar aqui no Sistema Correio, na portaria, para pegar, meninas. E amanhã a gente já vai estar divulgando lá no RCTV Canal 27, vai ter mais uma parada aí de sorteios, vamos ter mais 2 pares de sorteios, mais uma rodada de sorteios, na verdade. É só ficar ligado aí no RCTV Canal 27. Beijo, fica ligado. Tchau. Olha aqui, eu não estou farto de tudo, apenas vejo um caminho confuso.